nosso vídeo neste canal sobre melodia, harmonia e ritmo, tratamos brevemente da diferença entre ritmo e métrica. Presente dentro da palavra grega para número, aritmos, o ritmo em música, numa acepção mais específica, diz respeito às durações mais longas ou mais curtas dos acontecimentos musicais. Assim, podemos falar do ritmo de uma melodia, mas também do ritmo padrão presente em um gênero ou estilo musical, como o ritmo de samba, ritmo de baião. Já a métrica, que se associa intimamente com o ritmo, é o que usamos para medir, para graduar, para perceber regularidade e irregularidade nesses acontecimentos. Fazem parte da métrica a pulsação, os tempos ou o beat da música, o andamento, a velocidade desses pulsos, que podemos marcar no metrônomo, e o compasso, a divisão que muitas músicas têm em ciclos regulares de pulsos. O tema deste vídeo é compasso e fórmula de compasso. Ele foi sugerido pelo Mauro aqui no canal, a quem agradecemos. Mas antes disso, deixe seu like, sugestões sempre bem-vindas para novos vídeos e inscreva-se no nosso canal. O ritmo musical, o tempo relativo dos sons e dos silêncios, porque há na música também os tempos exatos das pausas, é grafado com as figuras, com o desenho das notas, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa ou semifusa. Essas figuras estão organizadas segundo um sistema proporcional de dobro-metade, isto é, uma semibreve equivale a duas mínimas, uma mínima a duas semínimas, uma semínima a duas colcheias, uma colcheia a duas semicolcheias, uma semicolcheia a duas fusas e uma fusa a duas semifusas. Se tomarmos a semibreve, o círculo branco não preenchido, sem haste, como unidade, ela se divide em duas mínimas, 4 semínimas, 8 colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e 64 semifusas, sempre segundo a duração proporcional dobro-metade. Bom, e o compasso e sua fórmula? Onde entram? Chamamos de compassos as divisões do discurso musical em círculos com um número em geral regular de pulsos, de batidas. Se ouvimos um acento a cada 2 batidas, temos um compasso binário. Se for um acento a cada 3 pulsos, o compasso tem 3 tempos. Se for a cada 4, quaternário e assim por diante. Para reconhecer auditivamente se o compasso da música é de 2, 3, 4 ou mesmo 5 ou 7 tempos, é necessário ter clara a pulsação da música e sentir a acentuação desses pulsos na estrutura das frases musicais. O compasso é o que dá a sensação de reinício, de um início de ciclo após um certo número de pulsos. Isso sempre será mais fácil de reconhecer na escuta quando a música deriva de uma dança ou quando instrumentos como bateria ou percussão marcam claramente a pulsação. Vejamos alguns exemplos. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Um choro binário, Odeon, de Ernesto Nazaré, peça publicada em 1910. Ou este exemplo, ternário, da valsa, um dos movimentos da suíte mascarada, obra de 1941 do compositor armênio Aram Khachaturian. Veja que o andamento, a velocidade dos pulsos, também pode ser diferente, independente do compasso. Por exemplo, ele é bem mais rápido aqui na valsa de Khachaturian do que nesta valsa brasileira de 1988 de Edu Lobo e Chico Buarque, que também é ternária. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3. Eu descansava os dias em que não te vi.
Se usarmos o metrônomo para medir, seria um pouco mais de 70 pulsos por minuto, 72 por aí, para a valsa brasileira de Edu Lobo, que somente se estabiliza pouco mais rapidamente em cerca de 78 batidas por minuto na parte instrumental adiante, já que Chico Buarque faz rodar as horas roubando um pouquinho do tempo, como ele mesmo escreveu na bela letra, que tem por isso mesmo um tempo rubato, termo musical que significa exatamente esse acelerar e retardar esses roubos e compensações no tempo. Enquanto que temos mais de 200 pulsos por minuto de velocidade para a valsa de Khachaturian. A diferença aqui não está, portanto, no compasso, ambos são ternários, mas no andamento. Vamos agora a um exemplo de compasso de 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. É bem claro o quaternário aqui em Hard Day's Night, de 1964, dos Beatles, não? Gosto muito do efeito super ambíguo do acorde inicial. Bem, então, como funciona a grafia da fórmula de compasso? Aqueles números em formato de fração que ficam no início de uma partitura. Em compassos simples, como os que temos visto neste vídeo, o número mais importante é o de cima da fórmula. Ele mostra simplesmente quantos pulsos tem o compasso. 2 se for binário, 3 se for ternário, 4 se for quaternário, etc. O número de baixo da fórmula diz respeito a uma convenção de grafia adotada pela escrita da partitura. Se for um 2 por 1, cada pulso do compasso binário equivalerá a uma semibreve. Se for um 2 por 2, cada pulso será uma mínima. Se for um 2 por 4, tão comum, significa que a semínima será a unidade de tempo. Cada uma das duas batidas do compasso será uma semínima. Se for 2 por 8, pensamos na colcheia como unidade. Em 2 por 16, duas semicolcheias. 2 por 32 seriam duas fusas por compasso. E 2 por 64, muito incomum, a semifusa seria a unidade. Assim, em princípio, um 2 por 4 não é mais rápido ou mais lento que um 2 por 8 ou um 2 por 16, já que o que regula a velocidade dos pulsos é, como vimos, o andamento, o número de batidas por minuto do metrônomo, e não a convenção da escrita. Nos exemplos que ouvimos, foi totalmente possível identificar o número de cima da fórmula. 2 no Choro de Nazaré, 3 nas valsas de Khachaturian e Edu Lobo, 4 no rock dos Beatles. Mas não dá para saber, sem consultar uma edição escrita das músicas, se os números de baixo representam mínimas, semínimas ou colcheias como unidades de tempo. Esse número de baixo não faz mesmo muita diferença. Nós podemos transcrever Hard Day's Night em 4 por 8, outro músico pode fazê-lo em 4 por 4. Isso não mudaria nada. Nós só não podemos divergir no número de cima, que denota um pensamento e uma realização musical. No caso, os músicos de Liverpool estão mesmo tocando em compasso de 4 tempos essa canção. Mas não há apenas os compassos simples. O que complica um pouquinho, não muito, esse nosso assunto é aquilo que a teoria musical costuma chamar de compassos compostos, em que a grafia da fórmula tem um sentido um pouco distinto. A ideia do compasso composto é escapar da subdivisão binária, a de cada figura dividida sempre em duas da seguinte, da relação dobro-metade. No compasso composto, ou nos compassos compostos, a subdivisão será ternária. Essa será a principal diferença. Para que possamos abordar os principais compassos compostos, dando exemplos de músicas e também explicando detalhes de sua grafia, optamos por deixar esse tema para um vídeo futuro. Ficará didaticamente mais claro se separarmos o tema em duas partes. Voltando aos compassos simples, embora elas sejam as mais comuns, não há apenas músicas binárias, ternárias ou quaternárias. É possível encontrar bons exemplos em música popular, inclusive, de compassos de 5 e de 7 tempos. Vejamos
este exemplo famoso. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O tema de 1959 do saxofonista Paul Desmond, interpretado por ele junto ao Dave Brubeck Quartet, não à toa é batizado Take 5. Foi lançado no LP intitulado Time Out. O compasso de 5 tempos aqui soa como uma fusão de um ternário mais um binário, nessa ordem. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Embora mais comuns em música instrumental do que em canções, há notáveis exemplos de compassos setenários também no pop rock, como neste exemplo aqui. Vejam a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A letra de Love is Stronger Than Justice, de Sting, de 1993, começa justamente dizendo que essa é a história de 7 irmãos, contada e cantada em compasso setenário. No refrão adiante, a música muda para um binário bem comum, o que faz com que a volta para os 7 tempos da primeira sessão, para que a história continue, cause um ótimo efeito. Cabe ressaltar também como o próprio Sting e seus músicos, com destaque para o baterista Vinnie Colaiuta, estão totalmente à vontade em meio aos tempos quebrados dessa e de outras canções do álbum. Com este exemplo de Sting, já respondemos a mais uma questão. Sim, uma música pode mudar de compasso no meio dela. E muitas músicas clássicas dos séculos 20 e 21 o fazem até de maneira incessante. É possível também que uma música não tenha fórmula de compasso. No caso de uma seção musical não ter ciclos de pulsações regulares perceptíveis, não haveria por que a escritura musical comportar os compassos com suas barras divisórias. Ciclos com mais de 7 tempos também são usuais na música contemporânea. Não há impedimento nenhum para se criar tempos quebrados diversos. A fuga da última das baquianas brasileiras de Villa-Lobos, a número 9, de 1945, por exemplo, é grafada em compasso 11/8. O tema, o sujeito dessa fuga, dura 4 compassos nessa métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, no ótimo arranjo para 4 violões de Tiago Tavares, em gravação em que eu participo junto ao Quaternália, lembramos que o original é para orquestra de cordas, é possível perceber que esses 11 tempos podem ser perfeitamente divididos em 5 mais 6. Algo como 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou ainda ser quebrado em subdivisões menores. A conexão do compasso com as frases musicais dará a sensação temporal mais adequada à interpretação de uma obra. Cabe aos músicos, instrumentistas, regentes, desvendar esses segredos e explorar na performance possibilidades sonoras diversas, algumas das quais apenas sugeridas pela anotação das partituras.